Bom dia, meus queridos. Aproveitando que hoje é domingo e é o dia que a maioria dos cristãos separam, né, algumas horas de suas vidas com o intuito de cultuar a Deus, eu gostaria de falar sobre a igreja primitiva. Quando Jesus ia ser entregue no Gólgota, né, e daria sua vida por nós, antes teve a ceia, onde ele instruiu os 12 a formarem, né, uma igreja. Ou seja, a função deles, né, determinada por Cristo, né, os apóstolos deveriam ir pelo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos. Isso em todos os lugares. Porém, eles deveriam retornar para partir o pão, para se edificar, para se apoiar mutuamente, para ser igreja. Foi a primeira igreja instituída, sem templo, sem estrutura, sem nada. Eram os 12, a aliança entre eles. E o Senhor instruiu a eles, né, a tomarem o pão e repartir entre si. Assim como eu fiz por vocês, assim como eu entrego, né, a minha carne e derramo o meu sangue, façam isso em memória de mim. Ou seja, porque eu fiz, né, como exemplo para vocês, façam isso também por causa de mim, né? E assim um teria compromisso com o outro. Quando Constantino permitiu a construção de templos, permitiu que a igreja cristã se estabelecesse, permitiu, né, as reuniões públicas, aí eles pararam, alguns, né, pararam de ir e começaram a chamar para vir. Então, começaram de novo a estabelecer a religiosidade, coisa que não acontecia até então, enquanto a igreja era perseguida, né? O homem parou, né, de ser nômade, parou de não ter fixação, parou de ser levado pelo vento do Espírito e passou a receber os novos convertidos nas igrejas construídas, né? Eu não estou tirando mérito, eu sei que muita gente conheceu a Cristo através, né, das igrejas evangélicas, né? E para esse século aqui, esse formato foi muito útil. Apesar de todas as divisões, apesar das discordâncias de pensamento, porque uma denominação não concorda com a outra, apesar de todos os pesares, muita gente conheceu a Cristo, inclusive eu, né? Porque eu me converti fora da igreja, mas foi dentro da igreja que eu aprendi a ter comunhão com as pessoas, né? Da mesma fé, edificar um ao outro, enfim. O que eu quero dizer é que Deus não habita em templos feitos de pedra. Muita gente mistifica o lugar, né? A estrutura, a placa, a denominação, o estatuto, né? Coloca isso num patamar de Deus, né? Muita gente diz que quando não vai à igreja, parece que perdeu o dia, entendeu? Quando eu escuto alguém falar dessa forma, o que eu penso é o seguinte: essa pessoa não sabe quem é ela em Cristo. Essa pessoa ainda não entendeu que ela é o templo onde Deus habita, que não interessa o lugar, o endereço onde ela esteja. A vida dela é o culto a Deus, porque Ele não requer de nós fatia do tempo. 2 horas, 3 horas, 4 horas do meu dia. Não, Ele quer a minha vida. A graça requer a minha vida, a minha essência transformada para poder refletir Cristo e ser luzeiro na vida de muitos, né? Daqueles que eu encontro pelo meu caminho. Eu devo ser a luz no meio das trevas. Eu devo ser o sal,
né? Que dá sabor, que tempera, que traz função para a vida das pessoas, né? Propósito para a existência de cada um, né? E eu só consigo fazer isso fazendo aquilo que Jesus fez, dando o meu sangue, dando a minha carne em favor do Evangelho, né? Amando ao outro como se ele fosse a mim mesmo, chorando com ele, rindo com ele, né? Sendo um com ele. A estrutura de pedra, quando a pessoa se dedica demais e mistifica demais aquilo, passa a ser idolatria, porque é uma estrutura, né? É uma construção humana. E a pessoa se dedica àquilo com tanto fervor, que aquilo passa a ser o Deus dela. É falta de consciência do que Cristo fez por ela e de quem ela é hoje em Cristo, né? Nós somos instrumentos na mão dele, é na vida, é nas relações, é nos encontros, é no trabalho, é em casa, é na vizinhança. Entendeu? Agora as reuniões, né, a troca, isso tem que haver, né? Essa é gostoso a gente encontrar pessoas da mesma fé e dizer o que Cristo tem feito por nós, né? Eu não estou desencorajando ninguém a congregar. Eu só estou dizendo que a igreja é você e que esse domingo seja um dia proveitoso para você na presença de Deus, assim como todos os dias da sua semana. Um beijão.